Bem, pessoal, vamos a mais uma mini aula, né? Agora falando sobre posição, velocidade e aceleração em coordenadas polares, né? Então, imagine, pessoal, que você tenha figuras como essa, por exemplo, aqui o centro em comum, e se você pegar qualquer ponto na borda aqui da curva, né, você vai perceber que o raio em relação ao tempo ou em relação ao ângulo muda, né, conforme o passar do tempo, né? Então, o raio é o ponto que liga o centro da trajetória a um determinado ponto na borda de cada linha dessa aqui. Então, se você prestar atenção aqui, olha, tem um raio, aqui tem um outro raio. Então, o raio fica mudando com o tempo, né? Aqui embaixo tem outro exemplo, né? Que você pode, por exemplo, pegar um centro comum, pega aqui um ponto da borda e traça uma reta, um raio daqui até a extremidade, né? Então você pode perceber que em cada ponto que você escolhe, você vai ter uma variação de raio com o tempo ou com o ângulo, né? Aqui também é um outro exemplo, né? Aqui você exemplos de espiral, né? A espiral você percebe que o raio até aqui é um, até aqui é outro, até aqui é outro. Então você percebe que em cada ponto dessa trajetória espiralada, o raio muda com o tempo. Aqui é um caso em que o raio é constante, né? O caso do círculo, né? Qualquer ponto que você pegar ligando o centro à borda dessa curva, o raio é sempre o mesmo, ou seja, você está diante de uma circunferência, né? Raio é constante. Aqui você pode ter um caso de uma elipse, né? Então o raio também muda com o ângulo, com o tempo. Aqui é outro exemplo que o raio varia. O caso do ovoide também, né? Um ovo. Então, isso são exemplos, digamos assim, de objetos, de fenômenos que podem acontecer na natureza em que o raio muda com o tempo. E nesse panorama geral, né? Como é que você determina a posição, a velocidade e a aceleração de trajetórias como essa, quando você tem essa mudança de raio, né? Como é que você faz esse tipo de análise, né? Então, eu vou começar aqui. Então, nós sabemos o seguinte, né? Nós sabemos que o raio, o vetor R, né? De aulas anteriores, ele é o módulo na direção R chapéu. Tá? Então, esse é o vetor em coordenadas polares do vetor posição. Ele também essa representação é equivalente a escrever um vetor na direção I, um módulo na uma componente x na direção y mais uma componente na direção j, né? Isso é igual a escrever um vetor x mais um vetor y. Tá? Então, escrever em coordenadas cartesianas esse vetor r ou escrever em coordenadas polares desse jeito é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, né? Então, o que eu vou fazer isso? Essa é a posição em função do tempo ou do ângulo em coordenadas polares ou em coordenadas cartesianas, como está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, para eu determinar a velocidade vetorial, eu vou aplicar derivada da posição com relação ao tempo. Essa é a definição da velocidade, né? É a derivada da posição em relação ao tempo. Então, você vai fazer isso aqui. Aí, o que você vai obter? Bem, o que é R? R é módulo na direção R chapéu. Você substitui aqui, ó. Então, fica derivada no tempo de R, R chapéu. Aí, você tem aqui uma derivada no tempo de um produto de funções. Então, o que você vai fazer? Você vai derivar a primeira, regra do produto, né? Deriva a primeira, conserva a segunda, tá? Mais, conserva a primeira e deriva a segunda, ok? Então, esse pedaço aqui, olha, eu vou chamar de R ponto, que significa a derivada do R em relação ao tempo, tá? E esse pedaço aqui, esse R chapéu, para quem lembra, né, ou recorda, esse R chapéu, pessoal, ele tem o seguinte valor, né? Em aulas anteriores, R chapéu ele é cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Então, esse R não depende explicitamente do tempo.
esse R chapéu, ele depende explicitamente do ângulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, fica aqui R ponto, na direção R chapéu, mais R. Então, aplicar a regra da cadeia, como é que fica, né? Deriva R chapéu em relação à variável explícita, deriva a variável explícita em relação à antiga. Esse cidadão aqui, então se dr dt é r ponto, dθ dt é θ ponto. Tá? É a derivada do ângulo em relação ao tempo, o θ ponto, r ponto é a derivada do r em relação ao tempo. Tá? E aí eu vou só juntando, organizando esses valores, né? Então vai ficar assim, ó, o vetor v, velocidade, né? Ele vai ser r ponto r chapéu mais, né? Aqui você vai ter, olha, r, esse cidadão aqui é θ ponto, e o que é dr dθ, né? Então você vai pegar esse dr e dr chapéu e derivar em relação ao θ. Então fica derivada do cosseno é menos seno. E chapéu é um vetor de módulo 1, é constante, então ele sai dessa derivada, não depende desse ângulo, então ele sai, só deriva o cosseno. Derivada do cosseno é menos seno de θi, e deriva o seno, dá o cosseno, mais cosseno de θj. Essa derivada dá o próprio, quem recorda, dá o próprio θ chapéu. Θ chapéu é menos seno de θi mais cosseno de θj. Isso de aulas anteriores, tá? Então, deriva o cosseno, dá menos seno, deriva o seno, dá o cosseno. Então, essa derivada aqui do R chapéu em relação ao θ é o próprio θ chapéu. Então, esse cidadão aqui, ó, é o θ chapéu, é o versor de módulo 1 na direção do θ. Então, vai dar aqui θ chapéu. Então, note que a velocidade aqui, olha, ela tem, ela pode ser reescrita, né, da seguinte forma, V R ponto R chapéu mais R. O que é θ ponto? Θ ponto, olhando aqui, ó, θ ponto é dθ dt, ou seja, isso aqui é a definição de velocidade angular. É o ômega na direção do θ. Então, se você bem lembrar, esse cidadão aqui, olha, é a velocidade radial, que tá na direção do R chapéu, é radial. Esse camarada aqui é o vetor, é o modo da velocidade tangencial. Então, em resumo, a minha velocidade final, ela vai ser a velocidade radial, uma componente, mais a velocidade tangencial, que é na direção do θ. Tá? Então, a velocidade radial aqui, ó, velocidade radial é r ponto, velocidade tangencial é r, é o módulo do raio vezes o ômega, que é dθ dt. Então tá aqui, pessoal, a velocidade, né? Essa forma ou essa aqui, que são equivalentes, é a velocidade do objeto, né? Em qualquer ponto lá desses exemplos que eu dei na primeira folha. Como é que a velocidade varia com... você tem aqui, olha, a velocidade variando com o tempo e com o ângulo, né? Então, aqui, olha, esse camarada depende do tempo. Então, o raio variando com o tempo, na direção R chapéu, mais R ômega θ ponto. Θ chapéu aqui, olha, que é a componente tangencial e a componente radial da vetor velocidade. E a aceleração? Como é que fica a aceleração nesse caso? Então, vamos lá, né? Então, a aceleração, pessoal, então eu sei, né, anteriormente que a velocidade, né, ela é R ponto, R chapéu, mais R θ ponto, θ chapéu, tá? Lembrando aqui, olha, essa velocidade tangencial aqui, olha, lá do ensino médio, né, ou da cinemática do superior, essa velocidade tangencial que está aqui, olha, R ômega θ chapéu, ela é equivalente a fazer ômega produto vetorial com o vetor R. Se você fizer o produto vetorial entre ômega e R, o resultado vai dar o mesmo. É módulo desse, tá?
produto vetorial entre eles, sendo ângulos, que dá 90, fazendo regra da mão direita, vai dar na direção θ chapéu, tá? Então, você tem aqui o vetor velocidade, que é esse camarada. Para eu achar a aceleração, o que eu faço? A aceleração, ela é a derivada da velocidade no tempo, ok? Então, eu vou aplicar a derivada nessa função todinha aqui, ó. Então, fica derivada no tempo de R ponto R chapéu mais R θ ponto θ chapéu. Deriva tudo isso aí. Então, vai ficar como, né? Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó. Deriva o primeiro. Deriva no tempo o primeiro, já tem R ponto com outro R ponto, fica R dois pontos. Na direção radial. Estou aplicando aqui a regra do produto, tá? É um produto de funções. Então, deriva o primeiro, conserva o segundo. Mais, conserva o primeiro, deriva o segundo. Derivada de R chapéu em relação ao tempo eu já fiz na velocidade. Isso vai dar θ ponto na direção θ chapéu. Mais, né? Aí eu vou aplicar a derivada do produto de três funções aqui, ó. Então você pode mostrar lá no cálculo que a derivada do produto de três funções é a derivada do primeiro, que é R ponto, conserva o segundo e o terceiro, mais conserva o primeiro, deriva no tempo o segundo, então fica θ dois pontos, já tem θ ponto, fica θ dois pontos, na direção θ chapéu, mais conserva o primeiro, conserva o primeiro e o segundo e deriva no tempo o último, o terceiro. Tá aqui, ó. Então, o que você vai fazer aqui? Olha, você pode juntar esse com esse. Então, vai ficar assim, olha, a minha aceleração, né, ela fica R dois pontos, na direção R chapéu. Aqui, esse camarada com esse vai ficar mais 2 R ponto, θ chapéu. Tá aqui, ó. Esse termo aqui mais R θ dois pontos, θ chapéu. Mais R θ ponto. Bem aqui, olha, que nem eu fiz com a velocidade, eu vou derivar, veja, o θ chapéu, ele não depende do tempo. Voltando aqui à folha anterior, né? O θ chapéu, ele não depende explicitamente do tempo, e sim do ângulo. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai aplicar a regra da cadeia. Então, você vai ter, na regra da cadeia, você deriva a variável θ chapéu, a função θ chapéu em relação a θ, deriva θ dt. Tá? Então, quando você derivar o dθ dt, isso aqui, perdão, dθ dt é θ ponto com θ ponto dá θ ponto ao quadrado, né? Então, tudo isso aqui vai dar R θ ponto ao quadrado. Dθ chapéu com relação a θ. Então, se você olhar aqui, olha, na folha anterior, deriva esse camarada em relação a θ, vai ficar o quê? Deriva o seno, dá o cosseno. Deriva o cosseno, dá menos o seno. Ou seja, vai ter um sinal de menos multiplicando tudo, R chapéu. Então, isso aqui vai ter menos R chapéu. Então, esse cidadão é R chapéu, esse aqui é R chapéu, esse é θ chapéu, esse é θ chapéu. Então, eu vou agrupar eles, né, da devida forma. Então, fica a aceleração, ela vai ficar o seguinte, olha, a aceleração é R dois pontos menos R θ ponto ao quadrado na direção radial, mais R θ dois pontos na direção, mais, né, esse θ chapéu eu vou botar em evidência, mais 2 R ponto, θ ponto, tudo isso na direção θ chapéu. Então, só ajeitar aqui para ficar mais bonito, né? Fica A, R dois pontos, menos R θ ponto ao quadrado, na direção radial, mais R θ dois pontos, mais 2 R ponto, θ ponto, na direção θ chapéu. Então, tá aqui, pessoal, a aceleração geral, né, para uma situação em que o raio muda com o tempo, né?
Então você tem essa componente aqui, esse termo todinho, parêntese, é a aceleração radial, que está na direção R-chapéu. Esse termo todinho que está aqui é a aceleração tangencial, que está na direção do ângulo. Esse termo aqui, olha, menos esse termo, o que é θ ponto? Θ ponto é ômega. Ômega ao quadrado vezes R, negativo, isso aqui é a aceleração centrípeta, olha, aponta na direção para dentro do R-chapéu, né? Lembrando da aula anterior, que R-chapéu é um vetor que aponta para fora, positivo. Então, significa dizer que você vai ter o seguinte. Então, esse camarada R-chapéu, então você menos R está para dentro. Então, é, apontando para o centro da trajetória, ou seja, centrípeta. Então, esse camarada aqui é uma aceleração centrípeta, e esse termo bem aqui, ele é uma aceleração de Coriolis, olha. Né? Então, a aceleração de Coriolis é 2 vezes a velocidade radial, depende do tempo, né? R ponto, e velocidade angular, né? Então, esse fator aqui, a aceleração de Coriolis, que está relacionado com a formação de furacão, né? Quando você tem um referencial não inicial que gira, né? Por exemplo, a Terra é um referencial não inicial que está girando, tem uma velocidade angular. E as camadas, né? Os polos, devido a massa fria de ar que vem dos polos, que em direção ao Equador, faz com que gere uma velocidade, mudança de raio aqui, uma velocidade que muda com raio. A Terra não é uma esfera perfeita, certo? Então, aí você vai ter uma aceleração de Coriolis, esse termo aqui que vai gerar os ciclones, etc. Né? Aviões também utilizam esse efeito para corrigir rota e etc. Tá? Então, aqui a aceleração de Coriolis, aceleração centrípeta, tudo isso aqui é aceleração radial, tudo isso aqui é aceleração tangencial.